Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Podemos desfrutar de tudo que já desfrutamos por causa da sua bondade e seu amor. Pai, como é bom louvar ao Senhor. Pai, como é bom podemos pensar na ceia do Senhor e desfrutar desse momento, lembrando de tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas de uma maneira tão graciosa, tão bondosa, tão generosa. Pai, como é bom ofertar e lembrar tudo que ouvimos, que tudo que nós temos, tudo que nós conseguimos, tudo pertence ao Senhor, Deus. Pai, nesse momento, sua palavra vai ser aberta e que dela possa sair poder para transformar nossos corações. Pai, que o Senhor encontre em todos nós que vamos ouvi-la, Pai, conjunto de características que possam ajudar ela a ser frutífera. Nos ajuda a estarmos atentos, de ouvidos abertos, com corações humildes, com uma mente preparada, para que a palavra de Deus, tão poderosa ao longo de milhares de anos, continue e seja poderosa pessoalmente na vida de cada pessoa hoje que está presente aqui, Deus. Nos acompanhe nesse tempo, que possamos ver o triunfo da sua palavra em nossas vidas, para podermos continuar te dando toda a honra e toda a glória ao Senhor, Deus. Te agradecemos e oramos tudo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 11. Gostaria de lembrá-los que terça-feira começa um novo mês de maio. Então nós gostaríamos de encorajar a igreja. No mês de maio, toda a igreja está orando por a gente tem colocado um tema cada mês. E no mês de maio, nós gostaríamos de pedir a oração de toda a igreja, para que no mês de maio, cada membro dessa igreja se envolva num estudo bíblico com uma pessoa. Amém? Que a gente possa orar por isso. Que cada irmão da igreja tenha o desejo e se comprometa e queira estar estudando a Bíblia com uma pessoa e levando a mensagem de Deus. Por isso estaremos jejuando amanhã, no último segunda-feira do mês, como a gente tem feito desde janeiro. Estaremos jejuando segunda-feira, por isso, se você deseja, venha participar conosco deste jejum, clamando a Deus para que a palavra de Deus seja espalhada mais e mais nesse mês de maio ainda. Amém? Efésios capítulo 4, versículo 11. Nós temos falado até aqui, temos estudado Efésios desde o começo. Quero só lembrá-los do que nós estudamos na última aula sobre esse tema. Paulo fala que sobre cada um de nós recebemos um dom especial, do versículo 7 ao 10. E esse dom nos ajuda a edificar a igreja e cumprir o desejo de Deus em nossas vidas e nesse mundo. Cada cristão recebeu habilidades especiais, espirituais, para servir. Então nós precisamos entender isso, compreender isso, encontrar nossos dons, para que a gente ocupe nosso lugar no corpo de Cristo, que é a igreja. Através desses dons, Deus quer usar cada um de nós para agir no mundo, para agir na igreja, para agir no seu trabalho, para agir em qualquer lugar que você se encontre. Mas aqui na igreja, Ele quer edificar a igreja, né? Seus propósitos, usar seus dons de uma maneira muito, muito especial, como a gente viu aqui com os irmãos da nova geração e tantos outros que servem em tantos outros ministérios. E é Cristo quem decide qual dom Ele dá para cada um de nós. A gente tem estudado bastante isso. Então não importa o dom que Deus nos dá, isso nos torna especiais, amém? Não importa, a gente é especial porque Deus nos dá os dons que Ele deseja dar para cada um de nós. E nós aprendemos que o dom não é mérito, é Deus quem dá, não é por mérito, mas é Deus que nos dá. São bênçãos desse Cristo maravilhoso, vitorioso em nossas vidas, que Ele quer nos dar e Ele quer nos usar. E aí Paulo continua no versículo 11. Efésios 4, versículo 11. Vamos ler juntos. Ele diz assim: foi Ele quem deu dom às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos,
outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus, e assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então, não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e, por meio delas, levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Deus planejou dar dons especiais para cada um de nós, pois Ele sabia que o conjunto fortaleceria a igreja, seu corpo. Fica tão claro quando você lê essa escritura, irmãos. Fica tão claro ver como Deus se importa com a igreja. Como aos olhos de Deus, a igreja tem muito valor. Nessa escritura você vê o zelo que Deus tem pela igreja dele, para com todos que fazem parte da igreja. Fica explícito aqui em Efésios 4 o grande amor de Deus pela igreja e o cuidado que Ele planejou para cuidar da igreja, para que a igreja seja cuidada. Então, no corpo de Cristo, como no corpo humano, você sabe que na igreja existem dons que Deus dá para todo mundo. E Deus quer fortalecer com os dons de todos. Mas fica claro ver que aqui Paulo dá uma importância nesse momento da igreja, aos olhos de Deus, o zelo que Deus tem para a área do ensino e da palavra de Deus. Ele não desmerece outros dons. Ele está dizendo, nesse momento, no entendimento de Deus, esses dons são importantíssimos, também essenciais para que o corpo cresça, funcione e dê glória a Deus. Olha no versículo 11 comigo. Foi Ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, ainda outros para pastores e mestres da igreja. E Ele fez isso para quê? Para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. O caminho de Deus para edificar a verdade, para edificar a igreja como corpo, foi dar à igreja, Deus deu para a igreja, pessoas com dom da palavra. É isso que ele está dizendo aqui. Pessoas que conhecem a verdade, pessoas que defendem a verdade, que exponham a verdade, que divulguem a verdade para todos. É o que ele fala aqui. Sabe, não parece que essa ênfase se refere especificamente às tarefas de proclamação, direção, ensino, e nos leva a um crescimento disso, para nos fortalecermos e nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo. O plano de Deus, qual é o plano de Deus para nós? Qual é o plano de Deus para a igreja? A palavra de Deus diz, é que cada membro da igreja alcance a altura espiritual de Cristo. Olha a visão de Deus para nós, que com o Espírito Santo que você tem, com a graça de Deus, com a palavra de Deus, e junto com a igreja, e tudo que você vai receber do ensino, você pode, eu posso, e cada cristão, com a influência total do Espírito Santo de Deus, alcançar a altura espiritual de Jesus. É isso que Paulo está dizendo aqui, e é isso que Deus acredita nisso. Por quê? Porque quando Deus criou o homem, Ele nos criou o quê? A imagem e semelhança dEle. E o pecado, quando entrou, destruiu essa semelhança. Porque Deus não tem pecado. Mas aí vem Jesus. E Ele vem fazer o quê? Nos levar de volta ao quê? A sermos semelhantes a Deus, sem pecado. Isso que Jesus vem fazer na vida de cada um de nós. E essa semelhança
Então, quando nós somos criados, quando somos cristãos, nós somos feitos, criados, irmãos, para vivermos a semelhança de Cristo. Com Ele, Deus deseja que cada um de nós que estamos aqui hoje de manhã tenha a altura espiritual de Jesus. Que você volte para a forma original que Deus criou cada um de nós, para honrarmos e darmos glórias a Deus. Percebe que Paulo está falando de pessoas aqui. É interessante, no versículo 11 ele fala, para alguns ele deu, para outros, para alguns é uma coisa, para outros é outros são evangelistas, outros, ele está falando de pessoas aqui. Então ele fala o quê? Que pessoas foram incumbidas e capacitadas por ele, por Deus, com a incumbência de proclamar o evangelho, de explicar o evangelho da salvação, bem como de exortar, como de firmar o evangelho, de espalhar, de encorajar. Ele escolheu alguns para fazer isso, segundo a visão de Paulo, segundo o desejo de Deus para a igreja. Então, nós vemos a importância das referidas pessoas que ele fala aqui, a essa função, mas lembra, essa função que ele diz aqui, não vem porque pessoas são importantes, não, porque Deus acredita que pessoas que fazem isso vão ajudar a igreja a crescer e chegar à altura espiritual de Cristo. Não importa quem seja, não são pessoas, é a visão de Deus, que Ele vai usar pessoas para que você e eu, cada um de nós, possamos atingir a altura espiritual de Cristo. Mas temos que lembrar uma coisa em Efésios 1, 21. 1, 23. Lembra disso. Nós estamos falando que pessoas que têm os dons da palavra para exortar e ensinar. Mas lembra uma coisa em Efésios 1, versículo 23. Efésios 1, 23. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o que completa todas as coisas em todos os lugares. O que é a igreja? É o corpo de Cristo. Quem é a cabeça do corpo, irmãos? É a igreja. É Cristo, desculpa. Não são os evangelistas, os pastores, os apóstolos. Cristo é a cabeça da igreja. Então, tudo que Deus chamou as pessoas e chamou cada um de nós, o desejo dele é edificar a igreja para que a igreja cresça. Uma igreja que não tem pessoas levando a palavra, ensinando, exortando, está sujeita ao quê? Ele fala aqui, ventos de doutrina, e vai ser levada de um lado por outro. Por isso, Deus coloca dons em algumas pessoas para que isso não aconteça. E ele fala dessas pessoas. Primeiro ele fala aqui sobre quem? Os apóstolos. Quem Paulo está se referindo? Aos 12, e a ele mesmo, Paulo. Deus revelou a verdade a eles. Eles foram testemunhos da ressurreição. Eles viram Jesus. Eles viram Cristo ressuscitado. Olha que coisa incrível. Foram inspirados por Deus para escrever os livros da Bíblia. Deus os deu a eles o alicerce para lançar a igreja, para começar a igreja, os fundamentos da igreja, e registrar a história, como a gente vê na palavra de Deus, nesse livro. Então, nós não precisamos de apóstolos novos hoje, não precisa. O que Deus deu, os apóstolos que Deus deu, continuam falando até hoje. É só você abrir a Bíblia e você vai ouvir a voz dos apóstolos. Não precisa vir gente nova dizer eu sou apóstolo. Não, você não é apóstolo. Apóstolo é aquele que viu Jesus ressuscitado, que esteve ao lado dele. Então, se você quer ouvir um apóstolo, desliga a TV e abre a Bíblia. Porque os apóstolos estão na Bíblia. É a palavra de Deus viva, de homens que testemunharam a história e viram Cristo. Ele fala dos profetas. Quem eram os profetas? Eram aquelas pessoas no primeiro século que exortavam pessoas a seguirem a palavra dos apóstolos. Por isso eles eram profetas. E é interessante que esses profetas, quando ele fala para você, que para você seguir a palavra de Deus, que os apóstolos falavam, eles estavam predizendo que sua vida ia dar certo, porque você ia seguir a palavra de Deus. Fala sobre pastores e mestres. O que são pastores e mestres? Pessoas que ensinam a verdade, ajudam a praticar o evangelho, aplicam na vida, orientam o rebanho,
andam com o rebanho, procuram ajudar o rebanho para seguir a verdade. Esses são os pastores que andam com o rebanho, estão juntos dele, orienta, aconselha, observa, vê, ajuda, sente a dor, que está junto, andando junto. Fala também sobre os evangelistas. Irmãos, todos nós somos chamados para evangelizar, mas para alguns, Deus deu uma habilidade especial, não é verdade? Um dom especial nessa área, de espalhar o evangelho de uma maneira extraordinária. E é isso que a palavra de Deus fala. Então, a gente precisa lembrar, muito importante isso, em Efésios 1, 22 e 23, lembrar disso. Cristo é o cabeça da igreja. Cristo foi exaltado como cabeça da igreja. Logo, Cristo é a dádiva principal que a igreja tem. Não são pessoas. Deus quer usar pessoas para que a igreja cresça e tenha altura espiritual de Jesus Cristo. Esse é o desejo que Deus tem. Olha o versículo 12. Ele diz assim no versículo 12. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Então, por que Deus dá essas pessoas? Para ajudar cada um de nós dessa igreja. Para ajudar cada membro dessa igreja. Para preparar o povo de Deus para o serviço cristão. Então, o termo preparar é empregado no Novo Testamento no sentido de equipar, de firmar cada um de nós. Então, eles vão ajudar esses evangelistas, mestres, pastores, os apóstolos e os profetas, vão ajudar você e eu a exercer o dom que Deus te deu em favor do corpo de Cristo. Isso que a palavra de Deus fala. Então, você entende por que esses dons que Paulo fala aqui, esses 5, são fundamentais? São fundamentais. Porque eles vão ajudar cada um de nós a exercer o papel que Deus planejou para cada um de nós. Então isso é muito importante, cada um de nós. A fim do que ele fala? A fim de construir o corpo de Cristo. Esses homens são chamados a influenciar pessoas para fazer o corpo de Cristo ser cada vez mais forte. Esses homens são chamados com responsabilidade para ajudar e fortalecer o corpo de Cristo, para edificação do corpo. Por isso esses homens são chamados. Então, tudo o que acontece dentro da igreja, irmãos, tudo o que acontece dentro da igreja, na nossa igreja aqui maior, nas nossas igrejas em casa, dentro do seu lar, que é uma igreja, tem um objetivo, qual é? A edificação no corpo de Cristo. O que sai na nossa boca é para edificar o corpo. Nossos relacionamentos em casa, para edificar o corpo. Nossos relacionamentos na igreja, o corpo, para edificar o corpo. Nas nossas igrejas em casa, é para edificar. Isso, por isso que Deus nos deu esses dons, para a gente edificar. Não é para destruir, não é para criar inimizade, é para edificar. Versículo 13. Desse modo, então olha isso. Então ele usa homens especiais, com esses dons, não homens especiais, esse homem com esses dons específicos, para preparar o povo de Deus para o serviço cristão. E aí nós vamos construir o corpo de Cristo. Desse modo, versículo 13, todos nós chegaremos aonde? A ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Até sermos um na nossa fé. Deus deu esses dons para a igreja com qual finalidade? Para que sejamos um na nossa fé. Pois temos só um Senhor. Nós só temos um Senhor, Jesus Cristo. Essa unidade é dada porque há um só Espírito. E Ele quer nos promover a paz e a união entre nós e a unidade. Deus deseja que a igreja tenha fé nas mesmas coisas. Nas mesmas coisas fundamentais e preciosas que a gente deve ter na nossa vida. Nós cremos, irmãos e amigos, que Jesus é o Filho de Deus. Nós cremos que Ele morreu pelos nossos pecados. Nós cremos que Ele ressuscitou no terceiro dia, que Ele subiu aos céus, e pela fé em Jesus, cada um de nós temos o perdão dos pecados. Por isso, Jesus é nossa justiça, nas nossas ações justas, mas Ele que vem nos justifica. Ele que vem nos justifica, derramando o quê? Seu sangue pelos nossos pecados. A igreja toda tem que crer nisso.
A igreja toda tem que proclamar isso. A igreja toda tem que ensinar isso uns aos outros e a esse mundo. Deus quer que a gente tenha a mesma fé. A mesma fé. Isso que ele fala. Que a gente possa crescer em toda a nossa unidade. Esse é o desejo de Deus para a sua igreja. Que a gente tenha a mesma fé. Que a gente pense igual nesses assuntos espirituais tão fundamentais para a igreja. Que todos nós pensemos iguais. Da mesma maneira. Isso que Paulo chama de unidade da fé. O que Deus deseja no fim de tudo? Que você chegue ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Irmãos e amigos, a maioria de nós que já estamos aqui há muito tempo, e você que é novo na fé, nós já conhecemos Jesus. Mas Deus quer que a gente chegue ao pleno conhecimento. Ao pleno conhecimento. Um conhecimento mais profundo. Um conhecimento mais concreto. Um conhecimento de quem realmente é Jesus. O entendimento de o que Ele fez por mim. O entendimento do que representa a cruz de Cristo. E sua graça. Por que nós precisamos disso? Para que quando a gente sai daqui, 12:30 por aquela porta, todo o conhecimento que a gente tem não fique aqui, mas vá conosco, durante a semana, durante a vida, durante nossos afazeres, nosso trabalho. É isso que Deus fala. Tem esse conhecimento que anda conosco, que está dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, e que a gente defende em nossas vidas. E ensina para os outros. A gente defende o que eu tenho. Nós defendemos quem é Jesus para cada um de nós. O que essa nova aliança é por meio de Jesus na minha própria vida. Deus quer que a gente cresça, irmãos. E cresçamos sem parar. E não há limite no conhecimento de conhecer quem é Cristo. Da sua pessoa, da sua obra. Imagina o privilégio de conhecer o próprio Deus. O Deus Todo-Poderoso que está entre nós. Onde está toda a divindade. Sabe, essa semana eu recebi um WhatsApp de uma pessoa que falou assim: puxa, queria contar para vocês uma coisa. Eu fui trabalhar na casa do Galvão Bueno. Uau, todo mundo falou, uau, Galvão Bueno. Todo mundo sabe quem é o Galvão Bueno, cara, importante, cara, muito dinheiro, famoso, etc. Pô, fui trabalhar com o Galvão Bueno. E a gente fica, uau. Né? Quando a gente vê um cantor na rua famoso, a gente tira foto e bota no nosso Facebook, na verdade, quem tem Facebook põe, né? Pô, olha, tirei foto com um cara famoso. Encontra com um cara que joga futebol, você tira fotografia. O que Deus está dizendo, irmãos, que nós temos o privilégio de conhecer o Deus Todo-Poderoso. O Altíssimo, o Criador de tudo. O Deus que pertence a tudo. É isso que Ele nos ensina. E Ele fala aqui nessa escritura, né? E assim seremos, como Ele fala no versículo 13, alcançaremos a altura espiritual de Cristo. A gente vai entender como Cristo andou, como Cristo viveu, conhecer sua santidade, sua pureza, seu caminhar, levar nossas vidas para andar como Cristo andou. Como Cristo andou nesse mundo, na presença de Deus, com fé, com devoção, se humilhando na presença de Deus cada vez mais que Ele fazia, buscando sua ajuda. Isso que Deus deseja, que a gente conheça Cristo. Conheça e viva Cristo. Não é só conheça, mas viva esse Cristo na nossa vida. Sabe, quando eu penso nisso, eu fico pensando naqueles que acham que a vida cristã é uma vida chata. Sabe, eu fui jogar basquete sexta-feira no Ibirapuera com um grupo de irmãos da minha igreja em casa. E nós chegamos lá e começamos a jogar, e cada um jogava do jeito que queria, e o negócio virou uma bagunça. O time que eu estava perdeu um jogo, perdeu 2, perdeu 3, perdeu 4. E se você me conhece, eu não gosto de perder nem no par ou ímpar. Né? Tu imagina no basquete. Aí eu falei, agora acabou. Eu vou ensinar o que é jogar basquete para essa turma. Chamei minha galera, meu timinho. Falei, vocês querem aprender a jogar? Então eu vou ensinar vocês. Aí montamos um time, não perdemos nenhuma mais. E ganhamos de gente muito melhor que nós. Sabe, eu olhei para eles e eu falei, eu não vou deixar eles viverem nessa miséria desse basquetinho. É verdade. Ué, eu jogo melhor que eles. Claro que eu jogo. Eu jogo basquete faz 35 anos, pô. Tem que ser melhor que eles. Eles não têm nem 15 anos de idade. Mas é óbvio, pô.
Mas eu queria que eles experimentassem o que é jogar de verdade, o que é ter garra, o que é não querer perder. Eu falei, nós não estamos aqui para ganhar ou perder, nós estamos aqui para dar o sangue. É isso que é o negócio. Irmãos, alguns de nós vivem a vida cristã como se joga basquete no Ibirapuera, sem garra, é uma vida cristã morna, às vezes um padrão muito baixo. Alguns, talvez aqui, estão reduzindo sua vida cristã a vir na igreja, cumprir suas obrigações religiosas. Jesus não veio para a gente ser religioso. Ele não veio para fazer isso na minha vida, nem na sua. Alguns de nós estamos vivendo uma vida muito pesada, espiritualmente falando. Não tem mais alegria, você perdeu o entusiasmo da vida cristã. Sua vida é a mesmice. Você tem jargões religiosos que saem da sua boca, mas no coração não tem transformação. Não tem frutos na sua vida, não tem preocupação espiritual. Você começa a deixar as coisas de Deus para ganhar mais dinheiro. Você deixa as coisas de Deus por qualquer coisa, por cansaço, por festa, por mais dinheiro, por viajar. Qualquer coisa te tira do culto. Qualquer coisa te tira da igreja em casa. Qualquer coisa faz você cancelar seus compromissos espirituais que você já tinha marcado com pessoas. Sempre eu me pergunto se você faria isso se Jesus estivesse do seu lado. Isso eu sempre pergunto para mim, eu faria isso se Jesus estivesse do meu lado? O que Paulo está ensinando para nós aqui? Sabe, alguns de nós não estamos desfrutando da profundidade dos relacionamentos na igreja. A gente não está aproveitando que Deus quer usar a vida de pessoas na nossa própria vida. Deus quer tanto usar a sua vida na vida de outros irmãos e quer que você deixe que outros irmãos sejam usados na sua vida. Jesus está chamando cada um de nós, irmãos, a nós conhecê-lo, vivenciá-lo cada vez mais, descobrir a abundância que é a vida cristã com Jesus. A vida cristã com Jesus. E esse desejo que Deus está colocando no nosso coração tem um porquê, no versículo 14. Então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados. O que Deus quer de cada um de nós? Ele quer maturidade cristã. Por que criança? Por que ele fala sobre criança aqui na Bíblia, Paulo fala? Porque criança é conhecida por sua inconstância. Criança é inconstante, criança é ingênua. Ela se deixa ludibriar facilmente, né? Não tem firmeza. Né? Sua instabilidade emocional é clara e óbvia. Né? Uma hora ela está chorando, 30 segundos depois ela está rindo. Uma hora ela grita e te distrata, na outra hora ela está ali dizendo papaizinho, papaizinho, papaizinho. Criança é assim. Criança não são adultos. Estão em crescimento, desenvolvimento, estão em fase de crescimento. Mas qual que é o alvo de Deus? O alvo de Deus, está escrito aqui, não é você ser inconstante. O alvo de Deus não é você ser ingênuo, irmão. O alvo de Deus não é você viver altos e baixos como uma criança. Né? O alvo de Deus não é que num dia você está... Estou louco para ir na igreja, no outro dia estou desanimado, no outro dia eu quero ir para a igreja, no outro dia eu não quero mais nada de Deus, no outro dia eu não sei se eu quero, no outro dia eu não sei o que eu quero fazer da minha vida. Um dia você acorda de manhã e fala, hoje eu vou ler minha Bíblia e orar, uau, incrível. No outro dia você fala, eu não vou ler, orar porque eu não estou com vontade. Aí no outro dia fala, não, agora eu vou ler. Você é criança, é criancice, é instável, não é maduro, não é firme, não é convicto, não sabe o que quer na vida. Criança não sabe o que quer na vida. Uma hora quer ser médico, não lembra da sua infância? O que você quis ser? Sorveteiro, pipoqueiro, lavador de carro, bombeiro, né? Cada semana era uma profissão. Lembra quando você tinha 10 aninhos, você gostava de uma menina na escola cada semana? Deus me livre de viver assim com 30 anos, 40 anos.
Mas a gente quer viver assim espiritualmente. Outra coisa, criança acredita em qualquer coisa. Criança acredita que em todo mundo. Acredita, uma pessoa de boa lavra leva a criança. Por isso que você vê hoje uma quantidade de criança enorme desaparecida. Tem cristãos que acreditam em qualquer coisa. Qualquer coisa que aparece são enganados, são levados de um lado para o outro. Sabe, é muito fácil enganar uma criança. Isso que a palavra de Deus está dizendo. E alguns cristãos são assim, fáceis de serem enganados. Muitos de nós aqui visitam outras igrejas. Irmãos, eu não tenho nada contra você fazer isso. Nada. Mas você vai lá e fica comparando. Comparando lá com aqui. Aí você fala mal dos líderes dessa igreja. Segundo a palavra de Deus, quem levanta líderes é Deus. Quando você fala mal de pessoas que lideram, você fala mal, você está dizendo que Deus não sabe escolher pessoas. O que Deus está te ensinando é que você que não sabe se submeter à liderança de Deus. É isso que ele ensina, claramente. Você fica visitando igrejas, aí o que acontece? Você fala mal. Então você assiste um culto aqui e vai em outra igreja. A minha pergunta, onde está seu coração? É isso que Deus quer saber. Onde está seu coração? Já fui em outras igrejas. Eu ouço pregações de muita gente de fora da nossa igreja. Eu leio livros de outra igreja. Mas eu sei claramente que Deus quer que eu pegue tudo que é bom e fortaleça onde eu estou. Porque eu tenho respeito pela família que eu tenho. Eu quero construir a família que Deus me deu. Deus me deu essa família. E o que acontece se você faz isso? O seu coração não está lá e nem aqui. Você é como criança. Uma hora está de um lado, uma hora está do outro. Uma hora você gosta, uma hora não gosta. Quando tem coisas maravilhosas na igreja, você gosta. Quando não tem, você vai em outro lugar. Você não é maduro. É criancice. É imaturidade, segundo a palavra de Deus. E aí você compara. Agora eu quero te dizer uma coisa. Quem você acha que está colocando pensamentos críticos no seu coração? É Jesus ou é Satanás? Segundo Paulo em Efésios 4. Quando você critica pessoas. Quando você fala mal pelas costas. Porque eu acho que a gente deveria ter tanto amor pela igreja que a gente deveria chegar para as pessoas e falar as coisas que podem melhorar. A gente deveria fazer isso por amor. Por amor. Né? Mas se a gente fala mal, aí, o que é imaturidade? Aí, Satanás quer isso. Satanás não quer que seu amor seja aperfeiçoado. Satanás não quer que você tenha relacionamento com pessoas. Satanás não quer que você seja íntimo um dos outros. É superficial. Eu vi uma frase essa semana, que foi muito interessante, que um cara fala assim: nossa, os louvores de vocês são maravilhosos, os louvores de vocês são incríveis, os louvores de vocês são emocionais, são maravilhosos. Pena que vocês não levam ele para vocês durante a semana. Isso é imaturidade, é criancice, que ele fala, a palavra de Deus. E às vezes a gente pode cair no erro, irmãos, de se tornar mais religioso do que um cristão comprometido com Jesus. Cristão comprometido com Jesus. Jesus, ele não quer isso de você. Ele não quer você pingando de galho em galho. Ele não quer você imaturo, descomprometido. Ele derramou o sangue para que você se comprometa com a família dele. Com a família dele. Ele quer tirar você da escravidão e te trazer para a maturidade. Nos incentivar às boas obras e amarmos uns aos outros. Pois é assim que ele quer. Deus quer que você ame um ao outro. Quem são as pessoas que a gente tem amado? Amado que eu falo é orado por elas, ligado para elas, estado com elas, orado, jejuado, sacrificado meu horário para estar com essas pessoas, porque eu quero estar com elas, porque são importantes na minha vida, porque Deus fala, essas pessoas são importantes na sua vida, você precisa delas. Então, quando a gente critica a igreja, eu não estou crítico com ninguém, nada disso, estou tranquilo, beleza? Quando a gente critica a igreja, a gente está criticando quem que é o pai da igreja, quem que é o cabeça da igreja, irmãos? É Jesus. A gente começa a criticar a única pessoa que sabe fazer tudo certo, que é Deus.
Quer me criticar? Você tem todo o direito. Vem então, fala comigo, me ajuda, não tem problema, pode vir me ajudar. Eu sou uma pessoa que eu preciso crescer muito. Você vê outro irmão que precisa crescer, vai falar com ele, não tem problema. Mas o corpo a cabeça é Cristo. Cuidado para que você não esteja sendo criança, levado de um lado para o outro, como fala aqui no versículo 14, arrastado pelas ondas e empurrado por qualquer vento. A onda vai onde o vento vai, irmãos. A onda vai para um lado, vai para o outro. Onde tiver vento, ela vai. Ela não pensa, não resiste. Essa é a figura da inconstância que Deus quer evitar dentro da igreja. Pessoas que vão para um lado e para o outro. Então, quando falta o crescimento, falta a fé, falta o conhecimento do Filho de Deus na vida do cristão, e aí a sua vida pode se assemelhar a uma onda. Você vai para um lado e vai para o outro. Pode ir para as mentiras, para os caminhos errados, vai e volta, e aí o que mais acontece? Você começa a ouvir mais os seus desejos, como o Edson bem falou a semana passada, e foi muito bom o que ele falou, que a gente começa mais a ouvir o que eu quero ouvir e não o que Deus deseja que eu ouça. Quando você começa a ouvir uma pregação, você começa em um lugar que nada te incomoda, alguma coisa está errada, irmão. Alguma coisa está muito errado. Ou você é muito orgulhoso, então você não aceita mais nada, ou o que você está ouvindo não está te ajudando a crescer. Mas não se engane de ficar cômodo na vida cristã, né? Irmãos, quem não estiver firme no conhecimento de Cristo, tem grande chance de se tornar um joguete na mão de pessoas falsas que Satanás usa para enganar a fé das pessoas. Paulo nos fala das barreiras que a gente enfrenta, que é exatamente isso mesmo. Esse vento de doutrina que vai para lá ou para cá. Se você ler a história do cristianismo, e leia a história de cristianismo, leia as heresias que vieram dentro das igrejas ao longo dos séculos, eventos de doutrina falsa, que vêm, destroem e vão embora. Vem, destrói e vão embora. Vem, destrói e vão embora. Essa é a história, não é de hoje. As modas no mundo cristão, as modas nas igrejas evangélicas, as modas no mundo espiritual, não é de hoje, isso existe há milhares de anos na história da igreja. Vai ler que você vai ver. Quantas igrejas foram destruídas, por as heresias entravam e levavam a destruir um monte de gente. Depois de 10, 20 anos, as heresias acabavam, todo mundo tinha sumido, não tinha mais nada, era só pó. E é isso que Satanás quer, que tudo vire pó, que nada se concretize, que nada se afirme de jeito nenhum. Então, em Efésios capítulo 6, versículo 10, Efésios capítulo 6, versículo 10, olha o conselho que Paulo dá. Ele diz assim: para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Paulo sabe quem é o inimigo e ele sabe quem quer destruir o corpo de Cristo, a igreja de Deus. Então, pessoas podem se tornar vítimas de mentiras, pois ficam achando os ventos, são os ventos que vêm. Então, irmãos, vamos lembrar o seguinte importante, quero animar vocês. Jesus não era um menino, Jesus era um homem maduro. Jesus era um homem muito maduro, era um homem maduro, constante, ele era fiel ao Pai, andava na santidade, na verdade, isso é o que Deus quer para cada um de nós nessa vida. De onde vem o vento? De onde vêm esses ventos? A Bíblia fala, vem de pessoas falsas, mentirosas, homens que usam da astúcia para induzir outros para os caminhos errados, homens com mentes e corações pervertidos que desejam tirar você do caminho da fé e tirar vantagens da sua vida espiritual, da sua vida financeira, muitas vezes. O alvo é tirar você do caminho certo. Quem são levados? As crianças espirituais são levadas. Porque não tem firmeza, não tem maturidade, não tem entendimento da palavra de Deus. E é impressionante, quando você fala com uma pessoa assim, presta atenção, quando você fala com uma pessoa que já foi levado por uma onda de mentira, você vai falar com ela, você não consegue mais convencer a pessoa. Alguns de nós conhecemos pessoas. Você vai conversar, você não consegue mais conversar. A pessoa está seca, está cega. Aí o que acontece muitas vezes,
Depois de anos você vai conversar, de meses, semanas você vai conversar, aí o vendaval passou. Aí ela volta e ela fala, foi vendaval. Me enganei, estava enganado. Alguns não voltam mais. Alguns começam a pular de galho em galho e ficam assim o resto da vida, enganados para sempre. Por que isso é uma barreira, Paulo fala? Porque, irmãos, falsas doutrinas não edificam a verdade, não edificam a igreja. É sobre a verdade que Jesus construiu a igreja dele, o evangelho dele. Pela verdade foi que Jesus morreu pelos nossos pecados. Pela verdade que nós somos quem somos. Pela verdade, nós vivemos o que vivemos. É pela verdade. O engano vem para te desviar da verdade. Para terminar, versículos 15 e 16 de Efésios 4. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Ao invés de dar ouvidos a homens mentirosos, como fala no versículo 14, irmãos, vamos seguir a verdade da palavra de Deus. Aquilo que Jesus ensina, que é a verdade da palavra de Deus. A marca da revelação de Jesus é a luz, é o Evangelho. O Evangelho é a palavra de Deus. Jesus fala, eu sou a luz, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se a gente segue a verdade em amor, com maturidade, com entendimento, e usar a verdade, irmãos, não é usar a verdade como uma marreta para bater ninguém. Não, usar uma verdade para ajudar cada um a conhecer mais e mais a Cristo. Cada um. E a gente vai crescer e como ele fala aqui, nós vamos ter a altura espiritual de Cristo. A altura espiritual de Cristo. Eu e você, cada um de nós somos chamados por Cristo. Nos arrependemos, fomos batizados, confessamos Jesus como nosso Senhor. E agora o nosso alvo é alcançar a altura espiritual de Jesus. Mas lembra que Paulo fala em Efésios, tem um inimigo, doutrinas falsas, mentiras, ondas, que vão querer tirar você. Aí Paulo fala em Efésios 6, usa armadura. Porque ele entende que é uma guerra espiritual, que querem tirar você e eu do caminho de Deus. Mas se a gente continua crescendo na nossa fé, no nosso amor, no nosso conhecimento de Cristo, irmãos, quanto impacto isso vai causar na sua vida, na sua família, nessa igreja e nesse mundo, amém? Quanto isso vai causar de impacto na sua vida. Versículo 16, para terminar. Que o corpo todo fique bem ajustado, irmãos. Que todas as partes fiquem ligadas entre si, por meio da união de todas elas. E aí, cada um de nós, fazendo bem nossa parte, o corpo todo cresce. Quem que não quer ver a igreja crescer? Todo o corpo se desenvolve. Quem de nós não queremos ver a igreja desenvolver? Por meio do amor. Por meio do amor. Irmãos, que o corpo possa continuar crescendo por meio de a gente ensinar o Evangelho aos outros. Juntos, seguindo a verdade, cada um de nós, cooperando, participando de todo o coração, com intensidade, com servidão, cada um fazendo a sua parte, contribuindo com o corpo, contribuindo com o que você pode, com o que Deus te deu, contribuindo com os dons maravilhosos que Deus te deu. Pensa nisso, eu posso alcançar a altura espiritual de Cristo. Eu pensei nisso a semana inteira, eu posso alcançar a altura espiritual de Cristo. A maioria de nós acha que é longe, Deus está dizendo que a gente pode, com conhecimento, com a fé, com o entendimento da palavra de Deus. Deus está dizendo, com a força do Espírito Santo, nós seremos muito mais parecidos com Jesus Cristo, amém? Irmãos, eu quero animar você, encorajar você a continuar desejoso e disposto para ser orientado pela palavra de Deus. Vai firme, vai convicto, vai com maturidade, para que Deus te chamou você para cumprir a obra dele. Continua disposto a ouvir a palavra de Deus. Mesmo depois de 30 anos, continue disposto a ouvir uma pregação, continue disposto a anotar o que vai ajudar você. Lembra, você está alcançando a altura espiritual de Cristo.
Não perca nenhuma oportunidade. Continue disposto, pronto para ensinar, pronto para aprender, pronto para exortar, pronto para ser exortado, pronto para crescer, pronto para ser ajudado, pronto para ajudar uns aos outros, pronto para amar e pronto para ser amado. Você está disposto? Você quer ouvir esse chamado de Deus hoje de manhã? Quer usar tudo que Deus te deu para isso? Quanto mais crescermos, quanto mais nosso conhecimento de Cristo for maior, quanto mais a gente se tornar cooperador na edificação da igreja, quanto mais anunciarmos o Evangelho de Jesus Cristo, quanto mais falarmos do caminho, da verdade e da vida, mais nós seremos instrumentos de Deus, como a gente leu, para a honra e para a glória dele. Amém? Irmãos, que a gente possa crescer no entendimento da palavra, na vivência da palavra, e que a gente nesse mês de maio possa proclamar o Evangelho, estudar a Bíblia com as pessoas, nos tornarmos mais maduros, mais cheios de convicção para a glória e para a honra de Deus. Amém? Que Deus seja glorificado, que a gente tenha uma ótima semana. Vamos louvar nosso Deus, vamos terminar nosso culto adorando a Deus com todo o nosso coração. Muito obrigado.